Hoje no nosso canal recebemos uma figura ilustre, ele que é produtor musical, compositor, empresário, multi-instrumentista brasileiro e piloto, na Rua com Surrai hoje em grande estilo. Com vocês, Rick Bonadio. Fala, Rick. Fala, Thiago. Bem-vindo ao Na Rua com a Surrai. Obrigado. Ô, Rick, Na Rua com a Surrai é um canal que fala sobre carros, motos, caminhões, estilo de vida. E você é um cara que sempre foi apaixonado por carros. É ou não é? Tô falando a verdade? Sou apaixonado até hoje, sou doido em carro. Seu pai, ele começou a vida como mecânico. Me conta um pouquinho desse começo do seu pai. Por que você gosta tanto de carro? Meu pai é migrante italiano, veio da Itália muito jovem, garoto criança, né? E ficou órfão aos 12 anos, precisou trabalhar. E naquela época ele foi trabalhar numa oficina mecânica. Então o primeiro trabalho do meu pai foi como mecânico. Depois ele acabou montando uma lojinha pequena de autopeças. E essa lojinha cresceu, mas ele sempre teve a loja de autopeças e a oficina mecânica. E ele me levava, quando eu era criança, ele me levava para trabalhar, para aprender. E eu ficava muito na autopeças, mas eu gostava muito da mecânica também. E foi ali que eu me apaixonei pelos carros, pelas peças. A gente também tinha um vizinho muito famoso, que era o seu Camilo Cristófaro. Foi um dos primeiros pilotos de corrida que a gente teve aqui no Brasil a fazer sucesso no mundo inteiro. Então eu ficava sempre indo na oficina do seu Camilo para ver os carros de corrida. Então eu me apaixonei pela coisa do carro e também pela mecânica. E você sabe mexer no motor? Sei. Assim? Eu mexo alguma coisa, assim, conheço bastante de motor, conheço muito de peça de automóvel, peça para caminhão, conheço bastante. É claro que houve uma evolução muito grande daquela época, nós estamos falando aí do meados dos anos 70, né, 78, 79, e até hoje, depois eu acabei tendo que escolher, né, ou eu ia trabalhar com meu pai na loja de autopeças, ou eu ia seguir na música, que era uma outra grande paixão minha. Mas a música falou mais alto e eu acabei seguindo a carreira na música e deixei de lado. Então tem um gap aí, mas agora já estou podendo voltar um pouquinho para essa coisa dos carros novamente. Agora, para quem não sabe, Rick é piloto hoje, está acelerando nas pistas. Acelerando e realizando meu sonho. Tá indo bem? Era como você esperava? Sim, aliás é melhor do que eu esperava, porque eu sempre tive esse sonho de correr de carro, né, de competir e de estar próximo, de poder estar próximo dos mecânicos, dos engenheiros, entender mais atualmente como funcionam os carros e tal. E estou me aventurando nisso, treinei bastante e estou realizando um sonho, né? Na verdade, hoje eu tenho 53 anos, então eu entro na categoria do Gentleman Driver, que são os cavalheiros pilotos. Olha, que legal. E a gente corre numa categoria que tem sempre um profissional e um Gentleman Driver e a gente está fazendo um papel bom lá. Você enxergando toda a sua trajetória, começando com seu pai na oficina, depois você escolhendo a música, você pensava que poderia chegar a ser piloto? Isso já estava na sua programação? Na verdade, assim, quando eu era muito garoto, sei lá, com 18, 19 anos, assim, eu tentei arrumar um carro para correr. Até eu tinha um primo meu que corria de Speed 1600, que era uma categoria de Fuscas, que corria em Interlagos, largavam 50, 60 carros. E eu fiz uns treinos com ele, consegui fazer uma corrida que o carro quebrou, não foi grandes coisas, mas eu tava assim, construindo a minha vida na música, né? Então, assim, o meu sonho era vencer na vida, eu precisava vencer na vida, eu tinha apostado nisso, então eu não consegui realizar o sonho de correr de carro, mas eu sempre fui apaixonado, muito fã do Nelson Piquet, do Emerson Fittipaldi, assisti as corridas do Emerson Fittipaldi com meu pai, depois do grande Ayrton Senna, meu ídolo maior aí, né? E acompanho a corrida de Fórmula 1, Stock Car, a época do Ingo Hoffmann, é uma época que eu ia muito pro autódromo assistir, mas sempre foi uma coisa muito distante de mim. Eu não tinha condições nem financeiras e nem tempo para me dedicar ao automobilismo. Sim. Como a galera que é profissional se dedica, né? Então sempre foi uma coisa assim meio um pouco distante para mim. Pô, que legal essa história, essa sua caminhada, né? Sempre permeando por velocidade. Tinha que ser, né? Tinha que virar, né? Tava escrito já, mas você não sabia. Pois é, eu não sabia, realmente, eu não sabia. E você sabe que foi graças à pandemia que eu consegui me dedicar ao automobilismo. Porque eu já... Deu uma leve ali, deu uma baixa, né? No trabalho. O trabalho foi obrigado a parar, né? A gente não conseguia botar muita gente dentro do estúdio, não dava para gravar. Então eu fiquei meio ocioso. Aí o que eu fiz? Montei um simulador na minha casa. Montei um simulador e comecei a treinar. Eu falei, pô,
simulador, achei que eu estava indo bem e tal, vou procurar, e conversa com um amigo, com outro, falou, ó, tem um track day aqui. Aí fui num evento do piloto Beto Grassi, que é um grande piloto, e ele realmente, assim, tem uma história muito legal no automobilismo e começou a me dar dicas. E aí eu fui, também tem o Thiago, que faz um track day aqui em Interlagos, que é muito legal, que é o GT Series, e mas eu ia com o meu carro de rua. O track day, vou até falar pro pessoal, para quem não sabe o que é, né? Vamos explicar. Você pode curtir algumas voltas na pista de corrida com o seu carro mesmo, né? Normal. Então exatamente, é para você se divertir, né? Se você quer ter a experiência de andar numa pista de corrida, Interlagos mesmo, você pode se inscrever no track day. Não é uma coisa absurda, é uma coisa acessível, é viável você ir lá com o seu carro, mas você dá poucas voltas, porque o carro de rua, ele não é feito para você dar muitas voltas ali. Então você dá 2, 3 voltas, o freio já superaqueceu, você já corre riscos, já perdeu a performance de freio, então você tem que parar, esfriar o freio, então é 1, 2 voltas para tal. Mas foi através desse convívio com a galera na pista do Track Day que eu comecei a entender como funcionavam as categorias de automobilismo no Brasil. Deve ser uma adrenalina e uma emoção diferente, né? Você poder realmente pilotar um carro de corrida. Cara, é uma adrenalina. Eu já fiz muitos esportes, né, assim, esportes de ação, né, vamos dizer assim. Eu já fui campeão brasileiro de tiro prático de PSC, que eu gosto muito também. Surfo, pratico surf, gosto muito também. É um esporte que exige uma concentração muito grande e tem uma descarga de adrenalina muito legal também. Mas o automobilismo é o que realmente mais faz na minha cabeça, porque a adrenalina é constante. Você, a cada curva, a cada freada, a cada, sabe, controle do carro, né, durante uma aproximação, né, e uma saída de curva, você tá adrenado o tempo todo, muito focado. E aí, primeiro eu comecei treinando, né? Então você vai primeiro, treina sozinho. E aí até que chega o dia da sua primeira largada com um monte de carro na pista. E aí a minha primeira largada foi em Interlagos, cara. Nossa, que legal. Foi na prova de Endurance, que eu fiz foi a segunda prova que a gente fez. E eu larguei em Interlagos, cara, no meio de vários carros. E é uma experiência, assim, cara, maravilhosa. Eu acho que, assim, é uma das maiores realizações da minha vida. Puxa, que legal, hein? Eu queria entender como é que funciona para você a melodia do motor acelerando, porque você trabalha com música, né? Cara, tem tudo a ver, mano. Você sabe que tem tudo a ver, né? Quando a gente toca um instrumento e a gente está no estúdio, seja uma guitarra, seja uma bateria, um piano, o instrumento tem que ser um prolongamento do seu corpo. Então, os sons que o instrumento produz e a física que você usa nas teclas passa a ser uma coisa só. Você tem que ser único com o seu instrumento para você fazer uma coisa que a sua emoção passa para as pessoas. E no carro é a mesma coisa. Você tem que vestir o carro, como os pilotos dizem, né? A gente tem que vestir o carro. Então você começa a sentir o motor, ouvir a melodia toda do escapamento, da suspensão, do barulho que a carroceria faz. E aí isso emociona e você passa a se sentir uma coisa só. Então, sabe, se você sente o carro está escapando um pouquinho, você já corrige. Então essa unificação toda é muito semelhante a se fazer música. É muito legal você dizendo, né, que você escuta ali os barulhos separados, né? Todos separados. Na música é assim também, não é? Com certeza. A bateria, o teclado, a guitarra. Exatamente. Você sentiu essa sinergia também? Total, meu. Eu acho que meu ouvido já é treinado, né? Eu tô mais de 30 anos fazendo música e produzindo, então eu escuto tudo separado, né? Os arranjos, os instrumentos são muito definidos. E ali dentro do carro eu acho que isso me ajuda. Claro. Porque eu consigo saber o que está acontecendo na suspensão, o quanto o meu pneu está perdendo de grip, que também a gente sente, escuta também às vezes, né? A gente sabe a troca de marcha, porque a rotação, o giro do motor, ele tem um tempo certo de troca. E não é o tempo que o painel te mostra. Existe uma luz de shift light, que a gente chama, que é uma luz para você trocar de marcha ali, mas o tempo do motor é diferente do shift light. Então você tem que estar ligado no som. É no ouvido que você troca a marcha no tempo certo e aproveita melhor a potência do motor. E você, por conhecer de mecânica também, né? Isso ajuda, né? Vai ter um barulhinho diferente ali, você fala, opa... ajuda muito. Já tô sabendo ajuda que é muito, uma coisa estranha aqui. Você para no box e já dá dica pros teus mecânicos. Aí fala assim, tá com um problema aqui, desalinhou alguma coisa, ou tem um barulhinho ali na suspensão, ou mesmo o setup do carro de corrida, porque a gente mexe muito no carro.
carro. Então a gente mexe nas alturas, a gente mexe na cambagem, a gente mexe no caster, a gente mexe na convergência e divergência. Isso tudo eu aprendi na oficina do meu pai. E é exatamente a mesma coisa que a gente usa hoje. Então se o carro está saindo de traseira, dá para dar uma ajustadinha numa barra estabilizadora, dá para você mexer um pouquinho no caster, na altura do carro. E também vem toda essa parte de aerodinâmica, que é maravilhosa. Então valeu muito a pena esse tempo que você ficou com seu pai. Você quando saiu, né, da mecânica do seu pai, eu sei que ele ficou bravo com você. Ficou bravo, hein? Mas ficou valeu a pena porque você conhece bastante hoje de mecânica, né? Não, eu acho que tudo na vida é aprendizado, é a experiência que a gente leva e se a gente souber aproveitar as oportunidades, a gente acaba usando muito essas coisas no futuro, né? E foi o que aconteceu comigo, realmente. Esse estágio que eu fiz na empresa do meu pai, na loja de autopeças, hoje eu uso na corrida de carro. Ô Rick, como você surgiu o seu gosto musical? O que você ouvia naquela época e por onde você ouvia? Rádio, toca-fita do carro? A minha mãe sempre foi muito musical e eu tinha um tio que morava com a gente, que era o irmão mais jovem da minha mãe, e ele era bem jovem. E ele ouvia muita música, então a gente tinha ali em casa, ele tocava violão e guitarra, então a gente tinha os instrumentos em casa, e tinha um piano, que eu não sei de quem era aquele piano, mas a gente tinha um piano de armário, um piano velho, que esse meu tio, mesmo sem fazer aula, conseguia tocar bem. E eu lembro que a minha mãe tinha um Chevette com aqueles toca-fitas antigos que, sabe, era bem rudimentar mesmo, um som muito ruim, mas eu comecei a descobrir a música no toca-fita do carro do Chevette da minha mãe. Caramba. Então ali que a gente pegava as fitas emprestadas, um emprestava pro outro as fitas das bandas de rock clássico na época, que era o que eu ouvia, e eu comecei a me apaixonar pela música, foi ali, ouvindo música dentro do carro. Toca a fita, né? A fitinha pegava a caneta e voltava. E quando mastigava a fita, você pedia a fita emprestada, mastigava a fita, pra devolver ia ser um problema. Mas bons tempos. Começou então a aguçar o seu ouvido com rock and roll, é isso? Eu comecei a ouvir o rock clássico, eu ouvia Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC. Não, AC/DC veio depois. Ainda era a época do Black Sabbath, do Pink Floyd, Queen. Esses só eram... nata, né? É isso que eu ouvia quando era garotão. Assim. O tempo foi passando, os rádios foram evoluindo, a tecnologia foi avançando. Como é que você, como produtor musical, com esse ouvido bom que você tem e essa separação da melodia que você consegue escutar, como é que você foi vendo essa trajetória, essa evolução dentro dos carros, dos rádios? Cara, assim, o som dentro do carro sempre guiou as minhas produções, porque isso vale até hoje e vale para muitos grandes produtores no mundo. A gente, quando faz uma mixagem aqui, a gente vem, grava as músicas e tal, e existe o dia da mixagem, que é quando você vai juntar todos os sons e vai equalizar, colocar efeitos, ambientar, regular os volumes. Depois que a gente faz a mixagem, eu lembro assim de ter acabado de gravar os Mamonas, por exemplo. Eu acabei de fazer a mixagem dos Mamonas, a gente ia no carro ouvir. Olha, porque o carro era referência. Bem abafado também, era não referência, cara. Todo mundo ouve muita música no carro. Então, eu comecei lá na época da fita cassete, e aí também no meu estúdio eu gravava numa fita de rolo. Era uma fita de 1/4 de polegada, a gente começou gravando ali. Depois começaram a surgir as possibilidades digitais, que tinha o Digital Audio Tape, que era o DAT, que a gente mixava para lá. E aí, depois do cassete no carro, começaram a surgir os primeiros aparelhos de CD, os CD players. E aí já foi uma grande mudança, porque a qualidade deu um salto enorme. Né? Então a gente saiu ali da fita cassete com um equalizadorzinho, né, que era aquela coisa do Tojo, né, que era uma marca que era muito popular no Brasil, e a gente passou para o digital, que já era uma fidelidade muito maior. E aí as empresas também de fabricantes de automóvel começaram a investir no som. E aí caixa começou... melhor, mais evoluída. Porque antes era aquele negócio, você ia lá no amigo que mexia com som, botava um alto-falante, um triaxial, botava um tweeter a mais, um módulo de potência, e o som ficava melhor, mas ele não estava adequado para aquele carro, né? E depois do CD, agora a gente tem uma nova revolução, que é o streaming, e a gente vê que hoje tem muitos carros que nem tem mais toca CD, mas tem a entrada Bluetooth, que você lá sincroniza teu celular e tá ouvindo as músicas em streaming. A diferença é que, além da qualidade ter melhorado, a gente tem uma vantagem muito grande, que hoje o cara tem o catálogo mundial inteiro no carro. Então ele pode ouvir qualquer música a hora que ele quiser. Nossa, que legal isso, né? Antes a gente carregava as fitas, depois carreguei muito aquele porta-CD de plástico. Eu lembro que a gente fez até aqui da gravadora do Midas, a gente fez
tinha o logotipo, assim, a gente botava os CDs, e era uma coisa assim, o som já era legal, mas a coisa de transportar era meio chato. Né? Não, é legal que você falou, hoje em dia todas as músicas do mundo estão dentro do celular, hoje e conecta no carro, acabou, né? Hoje está muito prático a vida, né? Hoje eu acho que assim, a tecnologia facilitou muito e a gente tem acesso a todo tipo de música. E com relação a essa tecnologia aqui, ó, do seu instrumento de trabalho, você vê uma grande evolução também? A evolução que a gente teve aqui, essa tecnologia aqui dessa mesa, ela já tem mais de 20 anos, mas a gente passou a usar o computador. Então o computador foi a grande revolução, porque cada vez mais os plugins, que são os programas que simulam os aparelhos analógicos, estão cada vez melhores. Então a gente tem hoje possibilidade de fazer música só com o computador e tendo todos esses simuladores lá dentro, que são os plugins. Então é claro que ainda falta um pequeno percentual ainda para o computador chegar junto ao analógico, mas a distância já está muito pequena. Hoje qualquer um em casa consegue tirar um som muito legal. Muito bom. E o talento do povo brasileiro, hein, Henrique? O que você pode falar pra gente? Dos cantores, dos músicos? O Brasil ele tem uma miscigenação, uma mistura de culturas que fez com que a gente desse para novas gerações uma possibilidade de desenvolvimento de talento, né? Então a gente tem bons músicos, a gente tem bons artistas, bons cantores, boas cantoras. É um país muito grande e que a gente tem estilos muito variados e gente talentosa em todo quanto é lugar. Então o brasileiro realmente é muito talentoso, muito criativo e consegue também superar todas as dificuldades que a gente sempre tem, né? Muito bom. Ô Rick, pra gente finalizar o nosso papo aqui, qual seria a trilha sonora da sua vida, se você puder escolher alguma, até aqui, até hoje, nesse momento que tá o Rick Bonadio? A trilha sonora, você quer... ou se você quiser escolher, vou te dar uma lambuja aqui, um gênero musical. Um gênero musical com certeza seria o rock and roll, que eu acho que é o que permeou a minha vida em várias etapas. Eu estou nesse momento produzindo um disco dos Titãs, que é uma das bandas que me motivaram, eu sou fã dos caras demais, e uma das bandas que me motivaram a ser produtor musical. Legal. Então eu acho que eu sempre digo que a música é epitáfio, que é a música mais bonita, que é a música mais linda que eu já ouvi, mas eu acho que é uma música que representa bem muito do sentimento que a gente tem quando a gente vai amadurecendo. Rick, eu fiquei muito curioso para conhecer o seu lado piloto também, com o seu carro. Quero saber se a gente poderia conhecer o seu carro. Claro, vamos com o meu carro, vamos até a equipe. Eu vou te apresentar o meu carro de corridas, o meu GT3, vai ser um prazer. Rick, obrigado. Valeu. Parabéns pela sua trajetória até aqui. Muito obrigado. E daqui, nós vamos lá agora conhecer o seu carro de corrida. Bora lá. Beleza? É Rick Bonadio, piloto, que vocês vão acompanhar no próximo episódio. Valeu, pessoal. E vem pra Surrai.